Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Enquanto aguardamos uma definição sobre o pacote de corte de gastos, o clima de apreensão continua. Mas ontem, o governo tentou acalmar os ânimos. Após a disparada do dólar continuar no início do dia, diversos ministros se pronunciaram publicamente, reafirmando o compromisso com os cortes de despesas e a manutenção do arcabouço fiscal. Fernando Haddad e Rui Costa enfatizaram que as despesas, inclusive as vinculadas, precisam se adequar às novas regras fiscais, reforçando a necessidade de ajustes. Já Simone Tebet pontuou que a pressa não está em aprovar os cortes, mas em estruturar medidas sólidas, planejadas para serem entregues até 2026. Segundo ela, Lula já tem noção dos valores e dos setores onde ocorrerão os cortes, mas a maior parte do pacote deve ser apresentada em novembro, com cuidado para não afetar os direitos adquiridos. No fim do dia, essa convergência entre Fazenda, Casa Civil e Planejamento trouxe um leve alívio nas curvas de juros futuros, mas o dólar permaneceu estável, com viés altista. E na bolsa, com volume baixo e sem suporte da Vale e Petrobras, o Ibovespa fechou de lado, caindo um pouco. No fundo, a expectativa segue sendo que o presidente Lula aprove essas medidas nos próximos dias, consolidando os ajustes necessários para garantir o cumprimento das metas fiscais e trazendo maior previsibilidade ao mercado. Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados concluiu mais uma etapa da regulamentação da reforma tributária. O grande destaque foi a rejeição do imposto sobre grandes fortunas. Enquanto defensores ressaltam a necessidade de reduzir desigualdades, críticos argumentam que a medida poderia levar à fuga de capital. Agora, o projeto segue para o Senado, onde deve continuar a ser debatido até sua implementação. Nos indicadores de setembro, o CAGED mostrou um saldo de quase 248 mil vagas formais, mais uma vez acima das projeções. Por mais que o mercado de trabalho tenha mostrado uma desaceleração, ela é leve e pode indicar uma estabilidade à vista, em patamar aquecido. Por outro lado, os dados de crédito vieram mais fracos, os empréstimos desaceleraram e o endividamento das famílias aumentou. Pelo menos, a inadimplência permaneceu amplamente estável, mas a pressão de alta continua. Além disso, o temor na inflação persiste. O IGPM de outubro subiu 1,52%, refletindo as condições mais secas e seu impacto nos grãos, gado e frutas. Agora, é torcer para que, com o retorno das chuvas, essa tendência reverta. Nos Estados Unidos, o relatório ADP mostrou 233 mil vagas de emprego no setor privado em outubro, número bem mais forte que o teto das estimativas e com revisão para cima no mês anterior. E aí, mesmo com a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre vindo ligeiramente mais fraca, em 2,8%, esses dados reforçaram a força da economia americana. Com o consumo das famílias fortes, a confiança dos consumidores atingiu o maior nível em 9 meses, e a expectativa de uma recessão caiu para o menor índice desde julho de 2022. E aí, não teve jeito. Em sessão volátil, os rendimentos dos treasuries voltaram a subir de forma disseminada. Já as bolsas acabaram fechando no campo negativo, no aguardo dos balanços. Para hoje, a agenda é bem importante. O grande destaque é o deflator do consumo de setembro, indicador preferido do Fed para monitorar a inflação. A expectativa é de uma leve alta mensal, mas uma desaceleração no acumulado anual, tanto para o índice cheio quanto para o núcleo. O principal deve cair para 2,1%, cada vez mais próximo da meta. Já no núcleo, o processo de convergência é mais lento, devendo ficar em 2,6%. No Brasil, conheceremos a PNAD de setembro. Depois de mostrar o menor desemprego de toda a história, a taxa deve continuar caindo na série original, e essa é a tendência até o final do ano. Projetamos um desemprego de 6,5%. Por outro lado, fazendo os ajustes sazonais, devemos ver uma leve alta, ainda em 6,6%. E aqui, essa também é a tendência para o restante do ano. Com base nos nossos cálculos, por mais que o Vale tenha sido em agosto, o mercado deve continuar aquecido pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. E aí, é aquela velha história. Bom para atividade, mas potencialmente inflacionário. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.